Olá, tudo bem? Eu espero que todos venham estar bem aqui para mais um vídeo neste canal, tendo como objetivo glorificar o nome de Jesus através da palavra do Senhor e dando para você também alguns conselhos práticos para viver uma vida de vitória conforme a palavra do Senhor. Hoje, o texto que nós iremos meditar está lá em 1 Timóteo, no seu capítulo de número 2, que tem como título esse texto: devemos fazer orações por todos os homens. Então não tem exclusão de pessoas, são por todos os homens, pelo governo, pela autoridade, pelo nosso lar, pelas pessoas que nós gostamos, pelas pessoas que nós não gostamos, porque a Bíblia ela é bem clara em dizer para nós suportar uns aos outros em amor. Então esta palavra ela tem como esse texto principal que devemos fazer orações por todos os homens. Começa assim o texto: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Então nós devemos fazer deprecações, orações, interceder em favor da causa do nosso irmão, do nosso familiar, em favor do governo, em favor do nosso país, e também agradecer pela vida dos nossos familiares, agradecer pela vida dos governadores, pela vida de todos os homens, sem exceção de nenhum. A Bíblia vai nos dizer que nós fomos feitos à imagem e à semelhança do Criador, e que Deus não faz acepção de pessoas. A palavra do Senhor vai dizer também que nós temos a mente de Cristo. Então a mente de Cristo está em nós. Diz também a palavra do Senhor que nós não vivemos mais nós, mas Cristo é quem vive em nós. Então devemos ser a imagem e semelhança do Criador. Tanto que quando nós vamos lá para o livro de Gênesis, quando Deus criou a terra, criou todas as coisas, ele foi criar o homem. E o Espírito, Deus Pai e Jesus Cristo, que é a Trindade, Deus falou assim: façamos, ou seja, falando já da Trindade, do Deus Pai, do Deus Filho, Jesus Cristo e do Espírito Santo. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e a imagem de Deus os criou. Então nós somos bem claro referente a esse texto, sempre enfatizando a Trindade, o Deus Pai, Deus Filho, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Devemos fazer também súplicas pelos reis e por todos os que estão em iminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então a palavra do Senhor ela vai dizer que a graça do Senhor Jesus, aleluia, ela se manifestou trazendo salvação para todos os homens, principalmente aquele que crê por meio da fé em Jesus Cristo. Ele diz pela palavra: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ninguém entra no reino dos céus a não ser por mim. Exaltado é o nome de Jesus. Nós temos um conselho muito prático também na palavra do Senhor, além das orações que nós devemos orar um pelos outros. A palavra do Senhor vai dizer também que quando Nicodemos ele teve um encontro com Jesus Cristo, ele chegou a questionar o Senhor Jesus. E ele perguntou assim: mestre, o que farei eu para herdar a vida eterna? E Jesus Cristo claramente disse a ele: é preciso que você venha nascer de novo. E ele falou assim: Senhor, mas como eu, sendo velho, irei nascer de novo, irei voltar ao ventre da minha mãe e irei nascer de novo? O Senhor Jesus disse: é preciso nascer da água e nascer do Espírito. Jesus aqui falava a respeito do batismo, aleluia, que é a imersão totalmente nas águas do homem, o batismo a qual ele morre para o mundo e nasce para Jesus Cristo. E Jesus enfatizou para ele assim: aquele que não nascer da água e não nascer do Espírito, ou seja, quando a pessoa se batiza, ela recebe o Espírito Santo, porque confessou Jesus com os lábios. E o Senhor Jesus diz pela palavra: aquele que me confessa diante dos homens, naquele grande dia, no dia do juízo, eu o confessarei
diante do meu Pai, mas aquele que me nega diante dos homens, naquele dia eu negarei diante do meu Pai. Então a palavra do Senhor, ela é bem clara, falando a respeito da salvação, o que é necessário para ser salvo. E Jesus disse assim pela palavra: olha, meus irmãos, pela graça vós sois salvos, não pelas obras, para que vocês não venham se gloriar em vocês mesmos. E a palavra do Senhor vai dizer assim, excluindo totalmente as obras como especificidade, praticidade, para ser salvo. Ou seja, o Senhor Jesus, ele diz claramente que é pela graça dele, mas as obras, elas foram feitas para que nós viéssemos a andar nelas. Então devemos também ser praticantes de boas obras, ajudar o nosso irmão, ajudar o nosso próximo, aleluia, porque a palavra do Senhor ela é bem clara, quando naquele grande dia o Senhor disse assim pela palavra: lembra quando tive fome? Ele fará uma separação entre os ímpios e os que nasceram de Cristo, e ele colocará um à sua esquerda e o outro à sua direita. Ele dirá assim: lembra quando tive fome e não me deste de beber? Isso ele falando para os ímpios. Lembra quando eu tive sede e não me deste de beber? Lembra quando eu estive com fome e não me deste de comer? Lembra quando estive nu e não me deste de vestir? E ele falará assim: olha, apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade, afastai de mim. E ele chamará aqueles que estão à sua direita para a salvação. Vinde, benditos de meu Pai, possuí-vos o reino que foi dado por herança muito antes da criação do mundo. Porque eu tive fome e me deste de comer, estive com sede e me deste de beber, estive nu e me deste de vestir, era forasteiro e me acolheste. Então o Senhor, ele tem um destino preparado para cada um. Então o conselho prático hoje, para este dia, é nós fazer oração, é nós saber os conselhos sobre o batismo, sobre nascer de novo para a salvação em Cristo, nascer da água e nascer do Espírito, confessando ele com os lábios na terra. E aqui nós seguimos que diz assim a palavra do Senhor: o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. Para que digo a verdade, em Cristo não minto, fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé, na verdade. Aqui Paulo falando sobre quem ele foi constituído. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Então a Bíblia, quando ela fala homem, é no contexto geral, tanto homem quanto mulher. E para nós levantar as nossas mãos santas, sem pecado, sem praticar coisas que não agradam ao Senhor Jesus com as nossas mãos, prática ilegais, prática que não glorifica o Senhor. E ele falou assim: sem ira e nem contenda, ou seja, para nós viver uma vida sem brigas, sem discussões, uma vida de paciência, longanimidade, uma vida de mansidão, buscando sempre o fruto do Espírito, para nós ter uma vida longa pela terra e uma vida de vitória também. Então eu encerro mais uma vez aqui esse vídeo neste canal, agradecendo a cada um que está visualizando esse vídeo. Peço, se esse vídeo tem instruído a sua vida, tem agregado para a tua vida, peço que você venha curtir, se inscrever no canal, ativar o sininho, para que você venha sempre se manter conectado com mais um vídeo que virá da palavra do Senhor. Desde já eu agradeço a todos e que Deus venha abençoar a vida de cada um de vocês.